Bom, então, gente, bom dia a todos e todas. A gente vai dar início ao nosso último CEPOP Convida de 2023. Então, a gente já está aqui com a nossa convidada, Nina Santos. Queria começar te agradecendo, Nina, por ter aceitado o nosso convite, feito pela professora Fernanda Cavassana, para participar e ter gentilmente aceitado, né? Eu estava comentando antes já contigo, né? E também eu sei que a gente tem alguns colegas novos aqui que estão chegando justamente para assistir a sua fala, né? Que o CEPOP tem feito desde 2020 essa atividade que a gente denominou como CEPOP Convida. Então, a gente tem 3 pesquisadores, pesquisadoras de outras instituições, todo semestre, que vêm conversar com a gente, com os nossos orientandas, pessoas que se interessam também pelo tema, para falar sobre suas agendas de pesquisa, enfim, trazer dados, discutir também um pouco sobre a sua trajetória. Então, também eu vou fazer aqui uma breve apresentação sua, mas depois você pode relatar um pouco também sobre os caminhos, né, até você chegar a esse tema de pesquisa, enfim, todo esse trabalho que você tem feito e toda a contribuição que você tem trazido para a área. Então, acho que é legal também para os nossos pesquisadores que estão começando agora também saber um pouco dessa trajetória, enfim, dos pesquisadores do campo. Bom, então, gente, eu vou apresentar rapidamente a Nina. Nina vai ter um tempo de apresentação aí, mas também, né, pode ficar à vontade, como eu comentei, se precisar de um pouquinho mais de tempo também. E aí depois a gente abre para perguntas. Então, quem tem perguntas para a Nina pode fazer aqui pelo chat ou pode levantar a mãozinha aí na plataforma e aí fazer a pergunta diretamente. Então, pode ficar bem à vontade também com isso. É uma atividade, embora irregular desde 2020, mas um tanto também informal, então fiquem todos e todas à vontade. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação da Nina e logo passo a palavra para ela também. Bom, Nina Santos é pós-doutoranda no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, o INCTDD, é coordenadora também do Desinformante e diretora do Alafia Lab. É doutora e mestre em comunicação, tem experiência profissional com assessoria de comunicação política e também como analista de dados. Atualmente, seus projetos de pesquisa têm se concentrado principalmente nas discussões sobre disseminação de informação em plataformas digitais, nos novos mediadores informativos e nos impactos políticos das transformações do sistema de comunicação. Então, fiz uma breve apresentação, Nina, depois você fique à vontade também para complementar. E te passo a palavra e agradeço mais uma vez, estamos muito felizes aqui no CEPOP de poder contar contigo aqui para terminarmos 2023. Obrigada. Eu que agradeço, Michele. Queria começar agradecendo mesmo, assim, bastante o convite de Fernanda, de Michele, de Emerson, para estar aqui com vocês hoje. Para mim é muito caro, né? Esses momentos são muito caros, assim, de poder falar um pouco do que eu estou fazendo e compartilhar, enfim, dúvidas, angústias, percepções, porque eu acho que são sempre momentos de bastante aprendizado, né? Para começar, eu queria contar um pouquinho, né, de quem sou eu, assim, um pouco mais da trajetória. A Michele falou um pouquinho, aliás, não sou mais pós-doutoranda, tá? Sou pesquisadora só no INCT, não estou mais como pós-doc. Provavelmente você deve ter achado essa informação em vários lugares, porque uma das coisas que eu não fui capaz de fazer esse ano foi atualizar os meus currículos, então é possível que, sei lá, no Lattes ou em outros lugares ainda esteja como pós-doutoranda, mas eu, desde março desse ano, que eu estou só como pesquisadora lá, até porque eu não estava dando conta da quantidade de coisas que eu estava fazendo, mas continuo vinculada ao INCTDD, continuo tentando ter uma agenda de pesquisa. Por que eu estou falando tentando ter, né? Então, para contextualizar um pouco, até para os estudantes que estão aqui, acho que eu tenho uma trajetória que difere um pouco, digamos, da maior parte das trajetórias acadêmicas, porque não é uma trajetória acadêmica mais estrito sensu, né? Assim, de graduação, mestrado, doutorado, se tornar professor, professora, ou, enfim, ter atuações muito voltadas para o ambiente acadêmico. Durante toda a minha trajetória, eu tinha uma inquietação, e ainda tenho, né, de querer fazer coisas fora do ambiente acadêmico mais universitário, digamos assim.
Então, desde a graduação, né, eu me envolvi em vários projetos, que mais ligados a... Desde a assessoria de comunicação, na graduação fiz bastante assessoria de comunicação. Depois, no mestrado, comecei a me envolver com análise de dados. Então, essa é uma área em que eu atuo até hoje, fora, né, tirando a análise de dados para pesquisa, mas digo comercialmente mesmo. Presto serviço para algumas empresas e tal, fazendo análise de dados as mais diversas, tá, gente? Do tipo, sei lá, a última que eu fiz, que já faz um tempo, foi o que as pessoas diziam sobre festivais de música no Brasil, porque uma empresa queria investir em festivais de música e etc. Então, atuo um pouco, bem, assim, é uma parte bem pequena do meu tempo hoje isso, mas às vezes eu faço também, eu gosto muito de fazer análise de dados. Então, essa é uma coisa que eu tenho feito bastante. E, sobretudo, né, em termos de atuação profissional não acadêmica, eu me envolvi em vários momentos com atuações ligadas à comunicação política, né? Então, sobretudo entre o mestrado e o doutorado, né? Eu defendo meu mestrado em 2012 e começo meu doutorado só no final de 2015. Então, tem um hiato aí de quase 3 anos, mas eu fiquei quase 4 anos trabalhando no Instituto Lula, na comunicação digital, e era um trabalho, enfim, muito voltado para a prática, de fato, de entender como construir um processo de comunicação digital, o que era possível de fazer ali, dentro de um ambiente extremamente político. Então, foi uma experiência incrível e bastante diferente, né? E complementar ao mesmo tempo com os estudos que eu já vinha fazendo desde a graduação. Meu TCC foi sobre o blog da Petrobras, né? Foi em 2010, então a era dos blogs, entendendo um pouco como é que uma empresa podia fazer, né? Tendo um veículo seu, digamos assim. Depois o mestrado foi sobre discussões em torno de votações do STF no Twitter, e aí eu analisei discussões em torno da legalização do aborto, do casamento homoafetivo e de cotas raciais. Então, foi isso, 2012, e depois no doutorado eu olhei para o uso de mídias sociais nas manifestações de 2013 no Brasil, tentando entender como que o uso de mídias sociais muda, né, reconfigura o ecossistema de comunicação no Brasil. Então é um pouco isso, e aí, enfim, depois do doutorado, eu defendo doutorado em 2019, volto para Salvador e começo a trabalhar como pós-doc no INCT, né, onde eu começo a desenvolver essa agenda de pesquisa que Michele mencionou aí, sobre circulação de informação e desinformação em ambientes digitais, mas mais recentemente, né, no último, sobretudo esse ano, mas no último ano e meio, eu tenho me envolvido também com iniciativas de pesquisa, mas não só, fora do ambiente acadêmico, né? Então, acho que vale mencionar o Aláfia, que é um laboratório de pesquisa independente, ele fica sediado em Salvador, mas ele não é vinculado a nenhuma universidade, que é um laboratório de pesquisa que eu fundei junto com Maria Paula Almada e Rodrigo Carreiro, que também são pesquisadores do INCT-DD, e a gente fundou o Aláfia vou até passar o slide aqui para já começar. O que a gente chama, né, o Aláfia é um laboratório digital para transformação social. Então, a gente fundou o Aláfia muito para tentar conectar mais, na verdade, por vários motivos, mas o motivo mais conceitual, digamos assim, é a gente tentar conectar mais as discussões sobre o digital, que a gente já vinha fazendo através das nossas pesquisas, com essa ideia de transformação social, de impacto social e de conseguir ter uma relação mais próxima e um diálogo mais próximo com organizações da sociedade civil, né? Então, esse era um debate que a gente via acontecendo muito a partir do eixo Rio-São Paulo, e a gente queria trazer isso também para Salvador, não no sentido de construir algo local, regional, pelo contrário, são projetos nacionais, internacionais, mas no sentido de produzir esses projetos e esses olhares a partir de um outro lugar, né? A partir de um outro cenário histórico, político, cultural que Salvador e a Bahia têm. Então, é um pouco isso. Aí o Aláfia ele tem 3 principais atividades, né? Que são produzir conhecimento inovador, que basicamente é pesquisa, mas pesquisa feita com base em outros parâmetros. Não vou entrar muito nisso, mas só para deixar assim, uma pulguinha, isso é uma coisa que tem me inquietado muito, né?
o tipo de pesquisa que se produz fora das universidades, o tipo de pesquisa que se produz dentro das universidades, como conectar essas duas coisas e quais são os papéis sociais que essas duas coisas podem ter, né, na construção de sociedades, enfim, mais democráticas, para dizer uma coisa bem ampla, né? Então, não é simples, né? O relatório que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, ele é um relatório de pesquisa, ele é fruto de uma pesquisa científica, mas feita com bases que são bases bastante diferentes do que se eu fosse fazer uma pesquisa, por exemplo, seja para uma titulação de mestrado e doutorado, seja para uma publicação acadêmica. Então, essas são discussões que têm me instigado bastante. A gente também faz, né, o que a gente chama de espaço de compartilhamento de conhecimento, então não é a ideia de transmissão de conhecimento, de a gente produz o conhecimento e leva para os outros, é uma ideia mesmo de criar espaços em que a gente possa aprender com outras organizações e, ao mesmo tempo, mostrar para elas o que a gente está fazendo, né, criar esse círculo de troca, digamos assim, e uma frente de incidência, que é essa frente de impactar decisões políticas. E aí a gente está pensando tanto governo, executivo, legislativo, judiciário, quanto as próprias plataformas, né? A gente trabalha com temas do digital, então a gente pensa a incidência muito nessas duas esferas, né? Na esfera institucional e na esfera das próprias plataformas digitais, que acabam tendo um poder de decisão muito grande. E o Alafia trabalha com 4 temas, tá? Não vou entrar nisso aqui, mas a gente trabalha com monitoramento da violação de direitos humanos nas redes, polarização e desigualdades informativas, fake news e fontes de informação, que é onde está hoje o projeto do Desinformante, que é um projeto que eu coordeno, que é anterior ao Alafia, mas que agora está se juntando ao Alafia, e uma frente de educação midiática e democrática. O relatório que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é uma pesquisa que a gente fez dentro dessa frente de polarização e desigualdades informativas. Da onde que vem, né, a ideia disso? A ideia é que, bom, primeiro, para a gente entender fenômenos como a desinformação, por exemplo, ou, enfim, fenômenos eleitorais, diversos tipos de fenômeno que acontecem na nossa sociedade hoje, a gente precisa entender um novo ecossistema comunicacional que está colocado. Esse ecossistema não tão novo assim, né, na sua estrutura geral, porque, enfim, o digital já está cada vez mais integrado nas nossas vidas há alguns anos, mas, ao mesmo tempo, ele é sempre novo porque ele muda muito rápido, né? Então, entender as dinâmicas desse ecossistema, entender quais são os atores que estão colocados, como é que as pessoas, os cidadãos e as cidadãs lidam com esses atores, como é que eles se informam, que tipo de nível de confiança eles têm nos diversos tipos de informação, como é que essas informações elas circulam entre as diversas redes. São algumas das questões que nos inquietam, né, nessa frente de opa, ruído no áudio, peraí. Melhorou, gente? Estamos te ouvindo bem. Estamos te ouvindo bem. Então tá bom. Então, essas são algumas das questões que a gente vai... O Wilson me proibiu de falar endereçar, então eu fico sempre pensando que palavra que eu posso falar no lugar de endereçar, né? Que a gente vai tratar nessa frente de pesquisa. E por que desigualdades? Né? A ideia das desigualdades vem muito de uma percepção de que a gente tem hoje uma das consequências, né, desse novo ecossistema comunicacional é que a gente tem uma miríade de fontes de informação. Então, tem um monte de fontes de informação diferentes que estão disponíveis no ambiente digital, o que não significa que exista nenhum tipo de igualdade entre elas, mas elas estão disponíveis, né, no ambiente digital, e as pessoas podem acessar essas fontes de maneiras muito diferentes, né? E a gente identifica 3 vetores principais, digamos assim, a partir dos quais as pessoas vão definir por onde elas vão, as pessoas vão definir, não. 3 vetores principais que vão implicar, né, que vão ter consequências na forma como as pessoas consomem informação. Um primeiro vetor são as escolhas pessoais, então, que não são necessariamente individuais, mas que são escolhas pessoais, de gosto, de identificação, da comunidade na qual as pessoas estão inseridas, enfim, as escolhas que as pessoas podem fazer, eu prefiro consumir isso do que aquilo, então, certamente, esse é um nível importante para considerar, né, nas escolhas que são feitas. Um segundo vetor é o vetor das estruturas das plataformas,
Ou seja, a gente parte de um pressuposto que as plataformas digitais... Ou a gente parte do pressuposto que grande parte do consumo de informação vem de plataformas digitais, é feito dentro de plataformas digitais. E essas plataformas digitais, elas têm estruturas que vão influenciar a forma como as pessoas consomem informação. Então, eu tenho gostado de trabalhar um pouco a metáfora do supermercado, né? De que as plataformas elas seriam um pouco como o supermercado. Elas não produzem os produtos que estão nas prateleiras, né? Tem várias marcas, pessoas, organizações de mídia, mainstream, alternativas, blogueiros, influencers que vão lá e colocam esses produtos nas plataformas, mas as plataformas elas têm o poder de organizar essas plataformas, essas prateleiras, né, do supermercado, de decidir o que vai estar bem na sua frente, na altura do seu olhar, o que vai estar lá em cima, que ninguém vai ver, o que vai estar lá embaixo, o que vai estar no primeiro corredor, no terceiro corredor, no último corredor, que horas que a loja abre, que horas que a loja fecha. Então, essa estrutura das plataformas, ela influencia também, né, na maneira como as pessoas vão consumir informação. E o terceiro vetor é o vetor da estrutura social, né, e, portanto, das nossas desigualdades sociais que existem em qualquer país do mundo, especialmente no Brasil. Então, o que a gente decidiu fazer nessa pesquisa foi analisar os hábitos de consumo de informação no ambiente digital e analisar como esse consumo ele é impactado ou não, ou se diferencia ou não, a partir de 4 variáveis principais, que são as variáveis de gênero, renda, idade e raça, tá? E aí eu vou tentar usar deixa eu fazer a conta, 7 minutinhos que me restam para apresentar os resultados para vocês. Não vou fazer isso correndo, mas vou tentar passar razoavelmente rápido para a gente abrir para o debate, porque eu acho que é a parte mais interessante, tá? Falando um pouquinho sobre a metodologia, né? Como é que a gente fez essa pesquisa. Já vou, começar pedindo desculpas de antemão, porque apresentar para esse time de professores, os alunos eu não conheço tanto, tenho certeza que são de alto nível também, mas para esse time de professores, pesquisa quant, já tem que pedir desculpa de antemão. Mas, enfim, a gente pode conversar também um pouco mais sobre isso. Eu nunca tinha feito, né, uma survey assim, dessa amplitude, e nem sou especialista em pesquisa quant, tá, gente? Então, a gente contratou uma empresa, que foi o BPAD, que fez a parte do painel digital para a gente, mas é uma parte bem desafiadora. Então, a gente pode falar um pouco sobre isso também na conversa. Mas a gente fez uma survey, né, com uma amostra de 1.000 entrevistas, através de painel online, com convites aleatorizados. A pesquisa foi feita ali entre final de abril e começo de maio. E para montar, né, essa amostra de 1.000 entrevistas, foram montadas cotas, né, a partir de sexo, idade, região, classe, e renda, eu acho que está faltando aí, mas enfim, que segue um pouco a distribuição do IBGE. O que a gente não fez depois foi re-estratificar, né, pós-estratificar essa amostra para corrigir eventuais discrepâncias do próprio método do painel digital, tá? Então, assim, eu não vou entrar muito nisso, até porque, enfim, eu consigo falar disso até a página 2, mas é preciso considerar, quando a gente olha os resultados da nossa amostra, que existe uma leve sobre-representação das idades avançadas. Enfim, a média de idade da nossa amostra é um pouco acima da média de idade da população brasileira, ainda que, depois dos últimos dados do censo, né, que saíram depois que a gente publicou essa pesquisa, mas que mostram o envelhecimento da população brasileira, tenha ficado bem mais próximo. Mas é preciso considerar que tem esse desvio, tá? Então, a gente começou, né, falando um pouco sobre a estrutura da pesquisa. A gente começou com uma pesquisa bem geral, sobre quais meios por quais meios de informação você se informa e por quais meios de comunicação, por quais meios de comunicação você se informa e por quais meios de comunicação você se informa sobre política, né? Então, pegando bem amplamente o espectro que vai desde mídias offline até mídias online, e depois a gente focou só nas mídias online. Nesse grande espectro, a gente pode ver que as mídias digitais, né, redes sociais, sites de busca, sites de notícia, aplicativos de mensagem aparecem nas primeiras posições, seguidos de televisão, que continua sendo bastante relevante. Importante dizer que essa pergunta
apesar de estar escrito aí jornais e revistas, o que estava na pergunta eram jornais impressos e revistas impressas, então a ideia era fazer essa diferenciação bem clara do suporte a partir do qual a pessoa consumia a notícia, e a gente pode ver que, de fato, jornais impressos e revistas impressas são os que têm as taxas mais baixas. Nos chamou a atenção a quantidade de pessoas que vão a sites de busca, não só em termos numéricos, né, mas também pensando o que os sites de busca significam hoje e o que como eles têm se transformado e podem se transformar ainda mais a partir do uso de IA generativa num lugar de chegada e não num lugar de passagem, né? Então, aquela ideia de que a pessoa vai vai no Google e bota passarinho vermelho de olho azul e aí vai ter uma lista de links, vai clicar no link e vai para um outro lugar. Cada vez mais, o site de busca ele tem sido menos lugar de passagem e mais lugar de chegada, né? O Google já te dá ali uma resposta pré-pronta e depois os links. E com o uso da IA generativa, a integração está ficando cada vez mais próxima. Isso tende a se intensificar ainda mais, né? Depois, a gente partiu para as mídias sociais em si, né? As redes sociais em si. Então, beleza, 92%, não era isso? 94% declaram se informar via redes sociais, mas que redes sociais são essas, né? E aí a gente encontrou esses resultados, né, de que prioritariamente as pessoas consomem o Facebook, 42,4%, lembrando que tem um leve viés de idade, portanto isso explica um pouco o Facebook ser tão grande, porque ele é mais consumido nas idades mais avançadas, mas a diferença é bastante grande e a gente tem visto que o Facebook, apesar de estar numa curva decrescente, ele tem se mantido em primeiro lugar em algumas pesquisas. Eu vou até mandar para vocês aqui no chat o link de uma pesquisa que saiu sobre os Estados Unidos, né? Uma pesquisa da Pew Research sobre o consumo de informação lá, e vocês vão ver que quando a gente pergunta sobre o consumo de informação, o Facebook ele aparece bem para frente. Talvez porque as pessoas não identifiquem, por exemplo, conteúdos consumidos no YouTube, ou no Kawaii, ou no TikTok como informação. Né? Lembrando que é uma pesquisa sobre a percepção das pessoas sobre o consumo de informação delas. Então, foi um pouco isso que a gente encontrou, né? Facebook seguido de Instagram e YouTube, e tem uma diferença de idade, né, bastante clara, que varia. O Facebook, ele cresce ao longo das faixas etárias, ou seja, os mais jovens consomem menos, os mais velhos consomem mais, enquanto o Instagram faz a curva contrária, né? Os mais novos consomem mais, enquanto os mais velhos consomem menos. Os dados completos estão todos lá no relatório, tá, gente? Eu posso... não coloquei o link aqui, né? Mas eu coloco já o link, tá? Que não tá aberto. Depois a gente foi olhar dentro das plataformas quais são os perfis, digamos assim, que as pessoas consomem, né? Então, beleza. O Facebook é muito consumido, o Instagram é muito consumido, o YouTube é muito consumido, mas o que é que as pessoas consomem dentro dessas plataformas? Porque esse é um dado que eu sempre senti muito falta nas pesquisas que existem. Porque, assim, essas conclusões do tipo, meu Deus, que causa, as pessoas se informam muito pelo Instagram, que horror. Mas dentro do Instagram a gente tem coisas muito diferentes. A gente tem o perfil do G1, a gente tem o perfil da Band e a gente tem o perfil, enfim, do Zé da Esquina. Então, precisa entender um pouco o que é que as pessoas consomem. E aí, quando a gente vai ver as fontes de informação em si, a gente vê que as fontes mais tradicionais, ligadas aos grandes meios de comunicação, aos grandes grupos de comunicação, elas ainda têm muita relevância, né? Então, se a gente compara lá com aquele gráfico inicial, quando jornais e revistas impressos têm as menores taxas, né, os menores percentuais de consumo de informação prioritária, e a gente compara com isso aqui, a gente vê que, em grande medida, houve uma mudança de plataforma de consumo, mas não necessariamente de quem é que está produzindo a informação que, de fato, está sendo consumida, né? Então, acho que essa é uma questão importante, ainda que exista, aí estão só as... Poxa, eu não lembro mais, mas acho que as 15 fontes mais consumidas em cada rede. Então, claro que depois você tem uma cauda longa de fontes menores que vão aparecendo em cada uma das redes. Chama a atenção aqui para o YouTube, que tem, de fato, um ecossistema bastante próprio de consumo de informação dentro dele, com destaque para a Jovem Pan, né, que aparece aí em primeiro lugar, ela aparece também nas outras redes, na verdade no Instagram e no Twitter, e passa ao primeiro lugar no YouTube. Importante dizer que, bom, primeiro,
a Jovem Pan virou um fenômeno dentro do YouTube, acho que todo mundo acompanha em maior ou menor grau isso, mas também que nós fizemos, nesse caso, um agrupamento de canais, né? A Jovem Pan, apareceram, né, na nossa pesquisa 4 canais da Jovem Pan. Eu não sei se eu vou lembrar todos, mas é o Pingo nos Is, Pânico, Pânico Retrô e Jovem Pan News. Então, esse agregado aqui, né, que faz a Jovem Pan aparecer em primeiro lugar, são esses 4 canais. A gente também fez isso para outros, né? A Band apareceu com 2 canais, se eu não me engano, acho que era Band e Band News ou algo assim. Então, a gente agregou para ter um nível de comparabilidade com as outras redes também, tá? Sobre mensageria, a gente fez também perguntas sobre mensageria. 86% declaram, né, usar aplicativo de mensagem para consumir informação, e o aplicativo mais usado, para a surpresa de 0 pessoas, é o WhatsApp. O segundo mais usado é o Facebook Messenger, né? A gente considerou o Facebook Messenger como aplicativo de mensagem, por ele ter um aplicativo separado, né, diferente do inbox do Instagram, por exemplo, que você usa no mesmo aplicativo do Instagram. E o Telegram aparece em terceiro lugar, com 19,6%. Uma coisa que chamou nossa atenção é o fato de que o WhatsApp ele é a fonte de informação mais estável ao longo de todas as variáveis que a gente considerou. Ou seja, não importando idade, não importando gênero, não importando renda, não importando raça, o WhatsApp se mantém sempre altamente consumido. O que não acontece necessariamente, por exemplo, com o Facebook, ou com o Instagram, ou com o consumo de redes sociais, de forma geral, que cai ao longo das faixas etárias. Então, esse foi um dado que nos chamou a atenção. Dentro dos aplicativos de mensagem, a gente também analisou como que as pessoas se informam, né? Se prioritariamente em conversas individuais, se prioritariamente em grupos, exclusivamente em conversas individuais, exclusivamente em grupos. E aí a gente identificou que tem um funcionamento razoavelmente diferente entre o WhatsApp e o Telegram, no sentido de que o WhatsApp ele é um ambiente mais próximo, né, em que as pessoas conversam mais, se informam mais em conversas individuais ou em grupos, mas também em grupos com pessoas mais próximas, tipo familiares e amigos, enquanto o Telegram ele é esse ambiente que as pessoas conversam mais em grupos e muitas vezes grupos com pessoas que estão socialmente um pouco mais distantes. Enfim, eu diria, usando um pouquinho de Granovetter, que o WhatsApp está mais perto dos laços fortes, o Telegram está mais perto dos laços fracos, né? Tem uma dinâmica diferente. E quando a gente olha, por exemplo, vou passar aqui rapidinho. Deixa eu só ver se tem um dado aqui para eu mostrar. Ah, tem. Então, tem uma diferença de gênero, mas eu chego nela já já. A outra coisa que a gente analisou, né, então lembrando daqueles pilares iniciais, né, que eu falei sobre escolhas individuais e estrutura das plataformas, a gente analisou conteúdo recomendado, consumo de conteúdo recomendado. E aí a gente vê que tá sem legenda esse gráfico, mas a barrinha azul é consumo, eu não vou lembrar, gente, vou ter que checar no relatório aqui, mas tipo, consumo muito, né, um consumo frequente de conteúdo recomendado. A barrinha laranja é consumo uma vez por semana, uma medida mediana, que eu já não me lembro, e a barrinha amarela é o não consumo. Então, a gente vê que o YouTube é a plataforma em que as pessoas consomem, ou pelo menos declaram consumir, mais conteúdo recomendado, né? Que também é a plataforma onde o consumo de conteúdo recomendado é mais evidente, né? Preciso dizer isso também. Então, fica mais evidente quando você está vendo um vídeo no YouTube e tem lá, né, títulos relacionados, ou quando começa um outro vídeo no autoplay, é muito mais evidente do que na timeline do Instagram, por exemplo, quando tem um conteúdo recomendado. Então, pode ser também essa questão da estrutura da própria plataforma que influencia na forma como as pessoas enxergam o seu conteúdo, o seu consumo de conteúdo recomendado. E aí, já partindo para a parte final aqui, que são os recortes das principais variáveis que a gente analisou, o recorte de gênero foi o que mais nos chamou a atenção, foi o que mais teve diferenças, né? Os homens, eles consomem 50% mais informação no Instagram, as mulheres consomem 50% mais informação no Instagram do que os homens, já os homens se informam mais do que as mulheres no YouTube e também no LinkedIn, né? E quando a gente vai para a mensageria, as mulheres usam mais o WhatsApp que os homens, enquanto os homens usam mais o Telegram do que as mulheres. O que nos permite fazer uma leitura ampla
de que talvez, né, as mulheres elas prefiram se informar por ambientes um pouco mais próximos, né? Então elas se informam pelo Instagram, elas se informam pelo WhatsApp, enquanto os homens eles se permitam ou prefiram se informar por ambientes onde os laços sociais são um pouco mais distantes, né? Então o YouTube, onde você não necessariamente conhece, né, a pessoa que está produzindo a informação, e o Telegram, que tem essa característica diferente do WhatsApp. Depois, a gente olhou também nas fontes de informação, especificamente, como é que varia, né, de acordo com o gênero. E aí é muito parecido, né, a lista de fontes que cada um dos gêneros consome, mas uma das coisas que chamou muito nossa atenção foi o consumo de Jovem Pan, né? Vocês vão ver aqui que no caso do Instagram, os homens, 22,9% dos homens declaram consumir a Jovem Pan, enquanto 10,5% das mulheres fazem essa mesma afirmação. Isso se mantém também no Facebook e no YouTube. Então, assim, o consumo de Jovem Pan, na média, né, dessas três redes, é 100% maior entre os homens do que entre as mulheres. Então, é algo que chamou bastante nossa atenção. Um outro dado que chamou nossa atenção na questão racial é o fato de que as pessoas negras parecem, eu digo parecem, gente, porque assim, isso precisa de investigações mais aprofundadas, né? Mas chamou nossa atenção o fato de que pessoas negras parecem valorizar mais o fato de se informar via contatos profissionais do que pessoas brancas, né? As pessoas negras declaram consumir mais LinkedIn do que as pessoas brancas. As pessoas negras declaram consumir mais conteúdo recomendado no LinkedIn do que pessoas brancas. E as pessoas negras declaram se informar mais, tanto por conversas individuais quanto em grupo, com contatos profissionais, do que pessoas brancas, tá? Enquanto as pessoas brancas declaram se informar mais via familiares e amigos, sobretudo amigos. Eu tenho uma hipótese sobre isso, mas vou deixar para a nossa conversa. A gente pode aprofundar um pouco mais esse achado. Depois, na questão etária, eu já falei, né? O que mais chamou nossa atenção foi essa variação de Facebook aumentando o consumo com a idade e o Instagram fazendo o caminho contrário. E na questão da renda, a variação também não chamou tanto a nossa atenção quanto as outras variáveis. Então, eu acho que é isso, gente. Esses são os principais dados. Acho que, enfim, tem várias reflexões que surgem a partir disso. Tanto reflexões sobre esses três pilares principais, o pilar da escolha pessoal, da estrutura das plataformas e da estrutura social, né? A necessidade desse acompanhamento constante de dados, né, para entender tendências e tudo mais. É a primeira vez que a gente faz essa pesquisa, então ficam várias perguntas sobre, mas isso está aumentando, isso está diminuindo, será que sempre foi assim? Que são perguntas que a gente só pode responder acompanhando um pouco mais. E, enfim, a importância de linkar o consumo de informação com pensar a questão da ação política e da polarização, né? Como é que, eventualmente, essas desigualdades informativas impactam nisso, entender o que é esse ecossistema que está fora dessas mídias tradicionais, que aparecem ali na rabeira, né? Quando a gente olha para cada uma das redes, essa cauda longa de cada uma delas é bastante diferente, e como é que isso se estrutura. Enfim, é um pouco isso, eram um pouco esses os dados, as reflexões e o que eu tinha preparado para compartilhar aqui com vocês. Agora sou todo ouvidos.